Oi, oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre leitura corporal, mas desta vez voltado para as crianças, para o mundo infantil. Vamos descobrir qual é o traço de caráter olhando para os corpinhos dessas crianças, olhando o formato do corpinho dela, tá? Lembra, para quem acompanhou os traços de caráter para adulto, que está aqui no canal também, lembra lá do primeiro traço que ele gosta de ficar mais quietinho, ele gosta de pensar, ele gosta de estar mais lá no mundo das ideias dele. Então, a criança nessa fase, vamos estipular uma idade, gente. A partir dos 7 anos, as crianças já estão com o traço de caráter desenvolvido, tá? E depois as situações vão só demonstrar os traços dela. Essas do primeiro traço, que são as mais mentais, elas gostam de ficar brincando sozinhas, elas gostam de ficar mais tempo sozinhas no cantinho delas, são aquelas que gostam de conversar sobre coisas diferentes, coisas legais. Geralmente, quando a gente abraça ela, ela fica ali meio desconfortável ou não gosta muito. Vamos respeitar esse espacinho dela, porque é muito difícil ela ter que estar se sujeitando a abraços, a toques, é algo que é muito desconfortável para ela. E geralmente, o que os pais fazem quando a criança não gosta? Aí vai lá e abraça mais para mostrar que é gostoso, mas isso é gostoso para o pai, não é gostoso para a criança, é desagradável, inclusive é invasivo. A criança vai te procurar sim em algum momento para ter um afago, um carinho, mas é no momento dela. Vamos permitir que ela tenha mais esse espaço com ela mesmo, vamos permitir que ela tenha o cantinho dela onde ela possa desfrutar tranquila. Quando ela quiser brincar com alguém ou quando ela quiser carinho, ela vai procurar. Mas é importante falar sobre a questão da socialização. Ela precisa ir à escola, ela precisa desenvolver atividades com a família. Então faz um intercâmbio ali com elas. Fala, em tal momento você precisa fazer essas atividades com mais pessoas. Depois você pode ficar lá no seu quartinho ou você pode ficar mais tranquilo. Tá? São crianças que vão precisar estar mais tempo sozinhas e é interessante a gente respeitar. Não é nenhum problema emocional, não é nada desse estilo. Se for uma criança magrinha, franzininha, que geralmente ela gosta de falar sobre coisas diferentes, não se preocupa. Não é um problema emocional, é questão do traço de caráter dela, tá bom? Então vamos ter olho bastante clínico com relação a isso. Já as crianças do segundo traço de caráter, que são aquelas mais rechonchudinhas, elas são emocionais, gente. São crianças que choram com mais facilidade, são crianças que vão tentar fazer alguma coisa e vão se frustrar porque elas vão sentir que elas não conseguem, porque elas querem que alguém esteja ajudando ou esteja com elas o tempo todo. É muito importante a gente conversar com essas crianças e falar que elas sim conseguem. Vamos ajudar, dar aquele empurrãozinho, fazer com que elas tenham essa iniciativa, acompanhá-las nos primeiros passinhos para ela continuar fazendo, porque se sempre fazemos as coisas por uma criança do segundo traço de caráter, isso vai se refletir na vida adulta dela, é aquela pessoa adulta que não consegue solucionar o seu problema sozinha, tá? Mas se fizermos ao contrário, e falar, vai, você consegue insistir sem entender a necessidade dela de estar com outras pessoas, nós também estamos gerando um certo desconforto emocional nela, que aí sim vai gerar conflitos diferentes do primeiro traço, que se o primeiro traço estiver sozinho, tá tudo certo com ele, é o jeito que ele se sente confortável. Mas esse segundo traço não, gente, precisa estar em contato com outras pessoas, precisa chorar, precisa sorrir, são mais emotivas, gostam de conversar mais e é a forma que elas vivem de maneira mais saudável, tá bom? Então, às vezes nós queremos ajudar e acabamos atrapalhando. Devemos incentivar a criança a fazer suas coisas, porém, vamos acompanhar essa do segundo traço nos primeiros passos para que ela tenha essa iniciativa, tá? Já as crianças do terceiro traço são aquelas crianças que geralmente brigam por causa de algum brinquedo, porque ela queria mandar na brincadeira e que o irmãozinho ou coleguinha não quer seguir as regras, ele sempre quer estar direcionando e coordenando tudo. É importante isso para ele? É, bastante. Mas vamos falar, olha,
Deixa o coleguinha fazer um pouquinho também, vamos dividir, porque pensa, ele precisa, ele quer também, né? Tentar negociar com ele. Com esse terceiro traço de caráter, que são essas crianças mais mandonas e às vezes gritona, que querem mandar inclusive nos pais, é importante a gente ressaltar que ela precisa permitir que às vezes outros façam também, ou não ficar tão chateada com relação a não poder mandar sempre. Por isso devemos direcionar algumas brincadeiras ou permitir que eles deleguem em alguma brincadeira e falar que em outros amiguinhos ou coleguinhas vão fazer, mas depois vai ser a vez deles de novo. Então essa negociação com ele é muito bom. Só que para esse traço de caráter, gente, não negocia sentimentos com elas. Porque os pais costumam muito fazer, nossa, se você não fizer tal coisa, eu não vou gostar mais de você. Ou se você não fizer isto, ou se você não fizer aquilo, aí eu vou ficar muito chateada, muito triste. A gente fica negociando com o sentimento da criança. Esse terceiro traço, gente, tem muitas questões com relação a isso. Então, quer negociar? Negocie, mas negocie situações, negocie momentos de sobremesa, de brincadeira, de comando, mas não negocie sentimentos, porque isso vai gerar traumas muito profundos na vida adulta dela, tá bom? O quarto traço de caráter são aquelas que são mais durinhas, são aquelas mais troncudinhas. Sabe aquelas crianças que são mais quadradinhas? Então, elas gostam de olhar, elas gostam de brincar, de estar junto, mas muitas vezes elas são mais medrosas, elas vão chegando aos poucos nos grupinhos, elas vão se socializando aos poucos, elas gostam de estar com os demais. Só que elas têm medo de fazerem alguma coisa errada, elas têm medo de não se sentirem bem, enfim, elas vão chegando mais aos poucos, inclusive na escola ou em casa, às vezes os pais falam, nossa, mas tá muito devagar, você é muito lento. Gente, as crianças desse traço, elas fazem meticulosamente o que precisa ser feito. Elas não conseguem improvisar ou fazer as coisas muito rápido e não falam 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque a criança ela precisa de um passo a passo. Vou fazer primeiro isto, depois aquilo, depois aquilo. Elas são muito detalhistas. É por isso que elas acabam demorando um pouquinho mais, porque elas querem seguir um passo a passo. Não pede para ela ser muito rápida ou para ela improvisar, porque isso sai lá na cabecinha dela, sai do controle dela. Ela precisa seguir meticulosamente um passo a passo para fazer o melhor possível, porque ela quer dar o melhor possível, ela não quer desapontar as pessoas. E quando ela percebe que desapontou alguém, ela sofre e sofre muito, gente, e costuma guardar isso para dentro de si. Então, vamos ter tato, tá bom? Já as crianças do quinto traço de caráter, aquelas competitivas que gostam de estar nos esportes, aquelas que gostam de estar envolvidas em outras atividades, quer ganhar sempre, sempre, sempre. Elas choram quando elas não ganham, quando estão brincando com outros amiguinhos. Gente, é aquele chororô, ela fica brava, ela fica nervosa. Vamos acalmar e direcionar isso. Ela precisa estar competindo sempre ou praticando esportes ou coisas pelo estilo? Precisa, porque isso motiva, dá energia para ela. O que nós precisamos direcionar é a questão do excesso de competitividade ou essa frustração quando ela não ganha, tá? É tentar acalmá-la e falar, nossa, você é muito bom no que faz, é muito legal tudo que você faz, mas não se preocupa com relação a ganhar sempre. Às vezes outras pessoas querem ganhar também e você é tão bom que não tem problema de que outras pessoas ganhem de vez em quando. Nós temos que usar uma linguagem que as crianças entendam e que é uma linguagem que a gente precisa repetir várias vezes em vários momentos, porque as crianças vão aprendendo dessa forma, com a repetição, com a orientação e sempre com muito respeito para cada traço de caráter, tá bom? A partir de amanhã, vamos falar sobre cada fase da mielinização e quais os processos que as crianças estão passando nesse momento. Eu acho que você vai gostar muito. Espero vocês amanhã. Beijos!